Salve, salve, meus queridos! Olha, hoje aqui no Rio Grande do Sul, no extremo sul do Brasil, tá um clima assim, olha, maravilhoso. Olha aqui como é que eu tô, certo? Sem casaco, sem roupa de frio, né? Ou seja, hoje tá respirável, já trabalhei na horta, já fiz mudas de abacateiros que estão aí no grupo Energia Vital, para você ver, né? Quem não estiver no grupo ainda, aqui na descrição do grupo, aqui na descrição do vídeo tem o link para você entrar, ok? E também retirei hortelã, ou seja, eu tenho assim fascínio por trabalhar em horta, por mexer em planta, né? Porque tem tudo a ver com a energia vital que a gente vai conversar hoje aqui, né? Já tô com a minha aguinha, certo? Eu desejo, espero que você esteja aí com a sua também, ok? E, enfim, né, a gente tem um trabalho de quase 4 décadas nessa área e a gente vai começar essa nossa aula, esse nosso encontro de hoje, lembrando que na vez passada nós conversamos sobre os 7 upgrades da saúde. Na outra aula nós tínhamos conversado sobre o que nos move, aonde que nós queremos realmente chegar enquanto alma, enquanto espírito, enquanto ser vital, né? E hoje nós vamos trabalhar especificamente a questão da água, a questão dos recursos hídricos do nosso corpo, né? E fora dele também, né? Vamos, enfim, trabalhar a água na sua perspectiva vital, não apenas o aspecto hardware da água, ou seja, não apenas o aspecto físico ou físico-químico, mas também o aspecto energético, certo? De energia vital, que é o que nos move aqui, e a gente vai aprofundar isso, né, na medida que a nossa aula for decorrendo, a gente vai aprofundar cada um desses pontos, ok? Então, gente, o que é que nos mantém vivos de verdade? Você que me assiste agora, você está vivendo, né? O seu sangue está correndo, você está respirando, você está vendo, enxergando as coisas, ou está ouvindo, ou seja, tudo isso é sinal de vida biológica. Mas algumas correntes pensantes aqui desse mundo dizem que nós somos a massa corpórea mais a influência do meio. O que é uma grande mentira, né? O que é um grande equívoco, porque nós somos muito mais do que isso, né? Esse celular que você está usando agora para me assistir, ou essa televisão, ou esse computador, pensa nele sem a energia. Ele apagaria e ficaria uma coisa escura apenas, entendeu? Ele não teria a vida em si. E é isso que eu quero trabalhar com você. Essa vida que está na forma, que habita a forma, certo? Como ferramenta de melhorar a forma, de melhorar o corpo, de melhorar as emoções, de melhorar os pensamentos. E a água, gente, é o fluido universal, que vai nos ajudar nesse sentido, certo? Então a explicação material da coisa ela é necessária, mas eu pergunto para vocês, ela é suficiente? Eu desde criança sempre clamei por entender mais e melhor a vida, por avançar no conhecimento interior da existência, né, da nossa psique, da nossa alma, do nosso ser espiritual, certo? Então, gente, o nosso corpo, o nosso ser, ele é composto de corpo, ele é composto de psique. Dentro da psique está a nossa mente, está as nossas emoções, está as nossas sensações, certo? E o nosso ser também ele é composto de consciência, que é o eu sou. A gente chama tudo isso de estrutura psicoespiritual. E esse eu sou dentro de mim, ele é basicamente 3 coisas. Ele é o amor, certo? Que nos impulsiona, que nos ilumina. Ele é o processo da vontade que nos faz continuar, que nos faz desejar o crescimento. E ele é o processo da inteligência que nos faz compreender, vislumbrar as coisas, de preferência o mais possível como as coisas são. Ok? A nossa perspectiva de trabalho aqui é do vitalismo dos alquimistas medievais, de vários pensadores célebres da humanidade que trabalharam a energia vital. Mais recentemente, aqui no mundo, um pesquisador chamado William Reich, né, trabalhou muito essa questão da energia vital e vários outros, né, de Pitágoras, Aristóteles, até William Reich recentemente, nós temos muitos pensadores, né, que explicam a fenomenologia da energia vital,
certo? E hoje nós vamos observar esse fenômeno através da água, certo? E tem uma pergunta aqui para a gente começar a nossa conversa, né? Mais, aliás, uma afirmação que eu quero fazer para vocês do que uma pergunta, que é o seguinte: a água ela não vai ser o assunto da nossa aula hoje. A água ela vai ser a porta de entrada, tá? Para a gente compreender a vida, ok? Então, eu me chamo Alexandre Pimentel, tenho 62 anos, apesar de não parecer, né? Olha só, 62, os meus filhos dizem realmente não parece 62, parece 61, 60, mas tá bom, né? A gente aceita o deboche. Então, gente, quero pedir para todos vocês para se inscreverem agora aqui no canal Pimentel Convida, levando em conta que esse vídeo está sendo transmitido também por outros 2 canais meus, que é o Melhora do Ser e o Melhora da Saúde, ok? Então, onde quer que você, vivente, esteja, né, curta, compartilhe, divulga só para todo mundo, porque talvez uma das maiores ações, uma das maiores necessidades civilizatórias é a gente passar aquilo que promove vida para quem a gente ama, para quem a gente não ama também. Então manda só para todo mundo, tá bom? Existe aqui todo um esforço por um ativismo civilizatório, por nos fazer melhores, seres humanos mais íntegros, pessoas que atuem pela humanidade, pelo planeta, pelos animais. Dentro disso nós temos a causa animal, temos a causa ambiental. Como eu disse, vou mandar para vocês no grupo as imagens dos abacateiros, da hortelã, certo? E a gente trabalha também com reciclagem, certo? Dentro do processo da energia vital, o reciclar, né, os 3 R's do reciclar, do reaproveitar, do reutilizar, eles são profundamente necessários. Esse aqui, por exemplo, é um copo feito pela minha amada, né? Isso aqui tem todo assim, um trabalho de arte, né? Isso aqui antes era uma garrafa de cerveja que iria para a natureza e virou um copo lindo, olha só, de vidro azul, certo? E a ação físico-química da água dentro de vidro azul é algo fantástico que eu devo trabalhar com vocês. Em outros momentos, mais ao final, vou mostrar mais copos desse aqui para vocês, certo? E quem quiser ter isso aqui em casa vai tranquilamente poder pedir, a gente manda para você, tá bom? Então, queridos, vamos iniciar aqui essa outra parte, sabe? Sobre a questão da água como matriz e veículo da energia vital, tá? Nós somos, e eu gosto muito dessa frase que os anjos sopraram aqui nas minhas orelhas, tá? Nós somos oceanos nômades, porque dentro de nós movem-se ondas, correntes, centrífugas, centrípedas, né? A água se movimenta dentro de nós como se fosse aí um genuíno oceano. Agora vai depender dos nossos pensamentos, se esse oceano, se esse mar ele é revolto, ele é agitado, ele é perigoso, ou se ele é um mar calmo, onde Camões e a sua nau, né, possa viajar tranquilamente, né, onde Cristóvão Colombo, Cabral e todas as embarcações desse mundo possam, enfim, né, ter emoções equilibradas, né, ter, enfim, toda essa homeostase na saúde que a gente precisa, e a água, esse mar que corre dentro de nós, ele pode estar aí alquimicamente sob nosso controle ou não, e é isso que nós vamos trabalhar hoje aqui, certo? A água, muito mais do que o beber água, do que tomar banho, do que o nadar e tal, mas a água enquanto ferramenta interna que a gente pode usar como ferramenta de transformação pessoal e espiritual, tá bom? Então ela está no nosso sangue, nos nossos líquidos celulares, né, no líquido amniótico, onde nós nos geramos enquanto seres biológicos. Isso é a coisa mais linda, né, gente? Pequenos peixes, nós, né, que nos geramos no útero das nossas mães, dentro da água, né? E isso, muitos de nós ainda têm essa lembrança longínqua dentro de si, né, de sermos seres aquáticos, e nós, biologicamente, aqui nesse mundo também viemos da água, né? A nossa origem biológica enquanto ser, aí mais ou menos 4 bilhões e 500 milhões de anos, é uma origem aquática, certo? Então, gente, olha só, não é apenas H2O, certo?
o meio onde a energia vital se expressa. Ela também está na terra, que dá estrutura, no ar, que dá o movimento, no fogo, que traz a transformação alquímica que a gente precisa, como eu dizia, né? Então a água, ela é a diplomata dos elementos, certo? Ela não só transporta os nutrientes, as células, mas ela também dialoga com a terra, ela dialoga com o fogo, ela dialoga com o ar. Existe essa interação, por isso que o alimento é tão importante. Nós vamos trabalhar num outro vídeo a questão da energia vital dos alimentos, que é um dos meus livros, porque o alimento, ele não é terra, ele não é água, ele não é sol, não é fogo apenas, né? Ele não é ar, ele é um conjunto de tudo isso. Então, cada vez que a gente come, dependendo do alimento, a gente está ingerindo esses 4 elementos de uma forma extraordinária. Então, gente, certo? Esse aqui é praticamente, que eu estou falando hoje, é praticamente o coração do volume 1 da minha obra da Energia Vital, mas também é o volume 3, porque o volume 3 da coleção Energia Vital é o volume do elemento água, ok? O volume 1 é uma visão geral, são fundamentos gerais, o volume 2 sobre a terra e o volume 3 sobre a água, certo? Nós não estamos exatamente hoje entrando no volume 3, porque apesar dessa aula de hoje ser profunda, ser uma aula bacana, o volume 3 aprofunda mais ainda, né? É um oceano mais profundo ainda, ok? E essa fase aqui, agora eu tenho uma pergunta para vocês, gente. Será que aquilo que nós chamamos de vida, né, pode ser explicado apenas pelos componentes químicos que constituem o organismo? Porque você veja o seguinte, se você olhar para um corpo que já... para alguém que já saiu do corpo, o corpo de alguém que já deixou, que já desencarnou, você vai ver que ali basicamente os mesmos componentes químicos estão ali, mas ele não se mexe mais, não tem mais vida, né? Essa vitalidade que eu falava para vocês, que é a luz do celular, da televisão, do computador, que você está me assistindo agora, é isso que nós estamos trabalhando, né? Porque a água da torneira, ela não traz essa vitalidade, é uma água que vem morta, e nós vamos aprender no decorrer desse vídeo, no decorrer dessa live, como vitalizar ou revitalizar ou ressuscitar essa água que sai da nossa torneira, certo? Então a gente entra agora numa fase de água viva, como hardware, e vamos trabalhar também o software da água. Só lembrando novamente aqui o que é hardware e o que é software, viu? Para as almas viventes não esquecerem. Hardware é tudo aquilo que é físico, a lâmpada, por exemplo, é o hardware. E a luz que ela emitiria seria o software, né? Então, assim, no seu celular, novamente, o celular, enquanto máquina, enquanto estrutura, é o hardware, e tudo aquilo que ele transmite, as ideias, as mensagens, o WhatsApp, isso, aquilo, tudo isso é software, ok? Então, entra aqui a questão da qualidade da água, tanto a qualidade alquímica, vital, quanto a qualidade físico-química, e nós vamos trabalhar agora, eu quero trabalhar com vocês, gente, essas qualidades físico-químicas que estão bem dentro do campo da ciência, são coisas muito atuais, e a primeira dela é a pureza absoluta. Pimentel, existe água pura na natureza? Não. Pode ir lá em Lourdes, na França, pode ir em Tlacote, no México, pode ir em Nordal, na Alemanha, pode ir em Okinawa, no Japão, pode ir nas fontes de São Lourenço, do Brasil, que tu não vai encontrar água pura. Como assim? Você está falando que a primeira qualidade físico-química é pureza, né? Só que é o seguinte, gente, quando eu falo de pureza aqui é não ter petróleo, não ter dioxina, não ter veneno, não ter agrotóxico, não ter esgoto cloacal, não ter esgoto hospitalar, isso é pureza, porque não existe nada puro na natureza, né? E as poucas bactérias, as poucas sujidades que venham de uma água de fonte, ela vai ser excelente como vacina para nós, é algo que só vai nos ajudar, e o ser humano convive há milênios com isso sem ter problema, ok? Então é assim que a gente precisa compreender a água, certo? Além da pureza, nós precisamos também que ela tenha minerais importantes, que aumentem que ampliem a sua condutividade ou condutibilidade, como diz o Dr. Lei Ribeiro, condutibilidade elétrica, certo? Ela é capaz de acender, de dar um flash numa lâmpadazinha, certo? Quando você coloca os fios, né? Sabendo aí trabalhar isso, a água com condutividade, ela acende uma lâmpadazinha, e dentro de nós, uma água condutiva vai nos fazer ser muito mais ligados, a pensar mais rápido, a conseguir botar o pé no freio de um carro
quando vem no trânsito, a pessoa sem condutividade elétrica no corpo fica devagar, sabe? Então, tomar água condutiva é aí uma condição sine qua non da energia vital. O pH, gente, o potencial de hidrogenação, é aquela estrutura que nos diz se a água é ácida, se ela é alcalina ou se ela é neutra, tá? Ela vai de 0 a 14, tudo que chega perto do 7 é neutro, perto do 14 é alcalino, certo? E perto do 0 é ácido, ok? Então, nós precisamos de água alcalina o mais possível, não que o organismo não alcalinize tudo aquilo que a gente come, que a gente bebe, ele faz isso, mas se nós bebermos água alcalina, nós vamos dar uma folga para o organismo, nós não vamos deixar ele se estressar tanto e também não jogar acidez nos tecidos, porque para não acidificar o seu corpo, né, para não ampliar o pH do seu sangue, o que o organismo faz? Aquilo que é extremamente ácido que você consome, ele joga nos tecidos, joga na pele, né, e isso cria rugas, isso envelhece, isso enferruja, ok? Então essa é a necessidade do pH. Quanto ao RP, que é o fator oxirredução, é a qualidade, é o potencial da água de ser antioxidante, certo? E poucas coisas na natureza são mais oxidantes do que a água quando ela tem um bom ORP, que a gente chama de ORP negativo, né? Por exemplo, uma água de ORP negativo menos 500 é excelente, menos 400 é excelente, e menos 100 também é muito boa, viu? Porque a maior parte das águas que nos chegam, elas têm o ORP positivo, que é ruim para nós. A água de torneira tem um ORP horrível, certo? Então, esse aspecto físico-químico da água, ou esses aspectos físico-químicos, eles são extremamente importantes para que a vida possa se estabelecer, para que a gente possa estar realmente vivo, ligado, e para que a energia vital possa retornar, para que essa água possa realmente viver novamente e nos fazer viver. Ok? Então, além dessas aí, nós teríamos também o PRAL, que é o impacto da água, o impacto renal da água, que nós não vamos ver agora, mas estudem, busquem isso, né? E por aí vai, gente, certo? A água ela é uma estrutura que algum tempo atrás, alguns séculos, até a gente olhava para ela, clarinha, bonitinha, e pensava que ela estava pura. Hoje não. Né? Hoje tu pode olhar para uma água claríssima, né? Para uma água translúcida, para uma água sem cheiro, né, para uma água sem gosto, e ela está crivada de bactérias, ela está crivada de produtos químicos que não são bons para a nossa saúde, tá bom? Então a água ela precisa ter movimento, certo? Ela precisa ter luz solar, ela precisa ter organização, como eu falava agora, toda essa organização, né? Por exemplo, uma água que sai de poço artesiano, ela tem movimento? Tem, mas ela tem luz solar? Não tem. A água da chuva, ela tem movimento? Tem. Ela tem luz solar, olha, já melhora, certo? Só que nela, passando por cima de casas e tal, ela pegando poluição, pode ser que não seja das coisas mais desejáveis desse mundo, certo? Ela precisa, então, ter um bom ambiente, ela precisa, quando você trabalha com a água, você precisa ter intencionalidade, porque a água que você bebe, ela pode ser apenas um líquido para te hidratar, ou você pode colocar nela suas intenções, intenção de cura, intenção de melhora, intenção de progresso, intenção de vida, e ela vai receber tudo isso, assim como ela vai receber o seu ranço, o seu pessimismo, sabe, a sua depressão, a sua ansiedade, tudo isso vai para a água. Eu sei que vocês estão me enviando energia boa, e ela chegou toda na minha aguinha aqui. Faz isso para quem você gosta, alguém que esteja doente, diariamente energiza a água dessa pessoa, como o professor Masaremoto, que eu conheci pessoalmente, ensinava. Aliás, a gente vai falar daqui a pouco sobre ele, tá bom? Então, gente, nós chegamos ao conceito de água primordial, que os antigos também chamavam de água Kangen, certo? Que é a água perfeitamente organizada do ponto de vista físico-químico, do hardware, como eu falava aqui, e tudo isso é hardware, e é uma água potente para receber o software, para receber a influência psicoespiritual e metafísica, certo? Então, gente, eu quero aqui trabalhar com vocês a palavra potável. O que é potável? Potável tem a ver com potencial, certo? A palavra potável ela significa potencialmente utilizável, ok? E é aí a água que em tese daria para beber. A água que vem da torneira não é potável, certo? Ela é tolerável, mas ela não é uma água exatamente potável, ok?
Então, essa definição de água primordial, que como eu dizia, os japoneses chamavam de água Kangen, é uma água que tem um bom hardware, ou seja, ela tem uma boa estrutura físico-química e ela tem uma boa estrutura vital também, ok? Não se iluda muito, porque você pode, por exemplo, ter uma água altamente alcalina e poluída, contaminada. Aliás, o cloro, ele tende a alcalinizar a água, mas não significa que aquela água seja boa de beber e nem que ela vá te fazer bem, né? E também quando ela está desorganizada do ponto de vista físico-químico, para ela receber a vitalidade, para ela receber, enfim, as nossas intenções, vai ser algo um pouco mais difícil, certo? Então, a água potável para todos nós, ok? Então, a água, ela está aí entre o visível e o invisível, ok? A água, ela aparece em todas as tradições espirituais da humanidade, né? Absolutamente toda, né? A água da vida no cristianismo, a água do batismo, né? O batismo como ritual de passagem, de renovação, né? A água está presente em toda a alquimia, né, do planeta, lá em Paracelso, que é o pai da alquimia, e em vários outros, né, alquimistas medievais trabalhavam muito com a água, né, a água permanente, a transformação, a água fluidificada dos espíritos, né, aquela água que quando você vai lá no centro espírita, você leva, ela é fluidificada, e essa água ela muda fisicoquimicamente, viu? Existem estudos bem legais nesse sentido que eu posso mostrar para vocês. A água benta da Igreja Católica, a água consagrada, as fontes consagradas, né, da humanidade. Eu falava para vocês aqui da fonte de Lourdes, na França, né? Onde a Santa Bernadette cava com as suas próprias mãos e Nossa Senhora de Lourdes abençoa a água, e até hoje pessoas peregrinam lá e essa água tem curado milhares de pessoas no mundo inteiro. Eles permitem levar um pouco, só não cobram pela água. Se você for lá em Lourdes na França, traz um pouco para mim. Mas o professor Masaru Emoto, com quem eu tive a honra a quem eu tive a honra da presença em Brasília, né, andamos por lá, houve toda uma fluidificação da água do Lago Paranoá em Brasília, né, ele mostra essa questão da intenção versus intenção na água, certo? Então, segundo aquilo que ele mostra, toda vez que a água receber a boa palavra, a oração, a música, a gratidão, ela vai se transformar num software carregado do melhor hardware, aliás, de um hardware carregado do melhor software. Ela vai te trazer amor, ela vai te trazer saúde, ela vai te trazer esperança, né? Mas a recíproca disso, né? Aquelas pessoas que vivem reclamando. Imagina se o seu corpo é 60% de água e tu vive jogando bet, né? Vive assistindo videozinho pessimista de TikTok, vive assistindo os piores filmes, as piores novelas, pagando para esse filme de terror. Imagina no que a água do teu corpo pode se transformar. No nosso corpo, né? Porque não vamos trabalhar o eu e você, vamos trabalhar o nós, né? Então, gente, a água ela tem a ver isso com o campo coletivo, com a peregrinação, com o ritual, certo? E a água aí, ela está como ela é ponte, então, entre a matéria, entre a consciência e o espírito, ok? A gente poderia aprofundar isso aqui muito, mas infelizmente um vídeo como esse não tem como, né, gente? A gente precisa ser bastante objetivo aqui, mas como eu disse, hoje eu vou estar à disposição de vocês nos nossos grupos da Energia Vital. Eu vou abrir os grupos para as pessoas poderem conversar e vocês podem mandar todas as perguntas. Ah, Pimentel, fiquei com tal dúvida. Ah, como é que funciona isso? Eu vou responder lá no grupo com voz ou com vídeo, tá? E ninguém vai ficar sem resposta, tá bom, gente? Então vamos adiante, certo? Esse aqui é o diferencial da nossa aula, tá? O nosso livro, ele tem mostrado, o livro que eu falei para vocês, né? O nosso livro da Energia Vital, ele afirma aí reiteradamente que a água, ela se posiciona entre o visível e o invisível, tá? E a nossa obra aborda o prana, aborda o chi, o ki da medicina tradicional chinesa, MTC, né? Certo? Então, queridos, a gente pode ir adiante e dizer para vocês o seguinte, que ressuscitar a água, como eu falava, é uma experiência aí, é uma condição muito importante, que todo mundo pode fazer isso em casa, certo?
Pimentel, água que vem da torneira é morta? Sim. Né? Assim como se você, por exemplo, comprar legumes dentro de uma lata, eles vêm mortos ali. Essa água que vem da torneira, ela vem em condições mínimas. Mas aqui, lembrando a lei de Lavoisier, que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, nós podemos transformar, ou melhor, nós podemos transmutar essa água que chega até nós, certo? Sempre que você for usar garrafa de vidro, viu? De preferência um vidro azul, como esse aqui, certo? Então, uma das técnicas, de preferência numa garrafa fechada de vidro azul, com filózinho por cima, né? Pode ser num copo como esse também, mas a garrafa vai ser melhor, porque tu vai ter bastante água, certo? Coloca da noite pro dia e lá pelo meio-dia tu recolhe, essa água foi solarizada, aí tu pode derramar ela de um copo para o outro, vai melhorar muito todas as propriedades físico-químicas que eu ensinei aqui, certo? Uma outra coisa muito importante é a dinamização da água, tá? Derramar de um copo para outro. Um velho amigo meu, alquimista, ensinava, ele nunca me explicou exatamente porquê, mas a minha intuição capta 16 vezes, certo? E aí, enquanto tu faz isso, tu pode projetar nessa água as tuas intenções mais íntimas, intenções de cura, intenção de recuperação, intenção de sucesso verdadeiro, de prosperidade sustentável, que é aquela que não agride a natureza, e a água costuma ser um maravilhoso veículo para tudo isso, viu? Fora isso, gente, viu? A palavra, a gratidão, certo? O professor Masaru Emoto, ele mostrava, né, que quando a gente fala coisas boas, palavras positivas, coisas construtivas diante da água, os cristais congelados de água mostravam formas artísticas maravilhosas, né? Mostravam formas piramidais, mostravam aí formas abstratas, lindas, maravilhosas, né? Enquanto isso, quando se falava perto da água, coisas negativas, pesadas, horrorosas, essa água, a partir dos cristais, né, se via nos cristais figuras horrendas, né? Ela formava, enfim, a água forma. Assistam os vídeos do professor Masaru Emoto, né? Sobre a questão aí da consciência da água, e vocês vão ver tudo que eu estou falando, né? Que em tese, se o nosso corpo é 60% de água, e se a gente é uma pessoa positiva, se a gente é uma pessoa para cima, se a gente é uma pessoa que quer trabalhar pelo progresso de todos os seres vivos, sencientes, né? Pelo planeta, nossa, né, a nossa água vai ser profundamente aí influenciada para o bem. E se nós somos aquelas pessoas que vivem reclamando, mergulhados na depressão, na ansiedade, no pessimismo, é claro que tem que tratar isso, e a água pode ser maravilhosa, mas existe um autoenvenenamento quando a gente faz isso, certo, gente? E isso toca em primeiro lugar a água do nosso corpo, ok? Então vamos lá, gente. Os nossos fazimentos quanto à água. Aliás, quero mandar um grande abraço aqui para a pessoa que me trouxe essa expressão fazimento, que é a professora Jaqueline Moll, né? Que, aliás, é uma pessoa hiper dinâmica, né? Assim, na transformação do mundo, do planeta, né? Então, o nosso fazimento, ele vai ser tudo de bom sempre, certo? Então, como você já está com seu copinho de água aí, eu pedi para trazer, né? Sempre, olha, nunca botar o copo e deglutir, né, derramar água na garganta, não. Se tu tiveres uma esponja, né, faz de conta que isso aqui é uma esponja, se eu derramo a água toda do copo em cima da esponja, o que acontece? Ela sai pelos lados e a gente perde toda quase, né. Mas se eu derramo devagarinho, golinho por golinho em cima da esponja, eu preciso beber menos água no dia, porque tem gente que fala assim, por que eu bebo tanta água e eu não me hidrato? Por isso, porque tu derrama água na garganta, sabe? Pensa que está se hidratando e não está. Então sempre, né, trabalhar a água com ar, né, assim, eu respirar, transformar um momento de hidratação em algo não mecânico também, com silêncio, ou com uma música suave, né?
estabelecer uma intenção, cada gole pode ser uma intenção, né? De gratidão, né? Sorvendo lentamente, observando o copo, né? Vendo as minhas emoções, estado interior, e essa água, então, ela vai ser aí a água benta, a água fluidificada, que eu posso fazer na minha casa para me acalmar, para me melhorar, certo? Então, gente, eu não quero que você acredite, certo? Eu quero que você refine a sua capacidade de perceber, ok? Gente, olha só, nós já avançamos aqui 30 minutos do nosso vídeo. Eu quero novamente pedir a sua inscrição aqui no canal Pimentel Convida, aqui no canal Melhora do Ser, aqui no canal Melhora da Saúde, canais através dos quais esse vídeo está sendo transmitido. Quero pedir novamente, se você gostou, para mandar para todo mundo. Se você gostou, gente, fala para todo mundo. Se não gostou, pelo amor de Deus, fala só para mim. Tá? Mensagem e fala só para mim. Brincadeira, se não gostou, manda do mesmo jeito, porque se não foi bom para ti, pode ser bom para outros, tá bom? Eu quero relembrar aqui a necessidade de a gente fazer o upgrade diário, e quero dizer para vocês também que já está no grupo Energia Vital, o meu livro intitulado Upgrade, que apesar desse título, o volume 1 dele é um romance, certo? Que fala sobre Dionísio. O Dionísio é um cara muito selerepe, certo? Que exagera na falta de água, né? Que exagera na desidratação, que exagera no consumo de refrigerante, de café, no estresse, e ele vai se desenvolvendo. Eu não vou dar um spoiler total, porque senão não vale a pena passar o livro. Mas esse livro está de graça, gente, no grupo. E não é de graça só para quem sabe amar, para quem não sabe amar também, para todo mundo, tá? A obra já está no grupo Energia Vital, ok? Você vai assistir esse vídeo perto das 20 horas, e depois que você assistir o vídeo, você abre o grupo, eu vou estar lá para responder todas as perguntas, e estarão lá o livro da Upgrade, e nós vamos ter lá, eu vou colocar no grupo também para todo mundo, não é só para alguns, tá? 2 outras obras minhas que eu acho muito importantes. Elas não são obras assim bem acabadas, falta alguma ilustração, alguma coisa, mas como vocês são de casa, pelo menos o conhecimento intelectual, o conhecimento global acerca da virtualidade da água, né? E acerca de como é que vai ser a qualidade da água no futuro, como é que nós estamos tratando a água agora no presente. Esses 2 livros, Água Virtual e Futuro da Água, vou colocar para vocês de presente no grupo, certo? De presente, Pimentel, você já deu a obra Upgrade de presente. Então tá, então vamos combinar o seguinte, esses 2 eu vou colocar lá, mas não é de presente. Como assim? Se você já deu, quer dizer que você já deu, agora vai cobrar. Não, não é isso. Gente, olha só, como eu disse, a gente tem todo um trabalho de promoção ambiental, de proteção animal, e eu quero pedir para vocês, certo? Uma contribuição contra essas obras de R$20, certo? Esses R$20 eles vão servir para alimentação dos nossos pets, vão servir para remédios, vão servir para várias coisas, para sementes que a gente compra, para mudas, para muitas coisas que a gente faz. Eu futuramente vou mostrar a minha horta para vocês. Não está bem boa para mostrar, mas eu estou trabalhando ainda. Aqui no grupo, nos grupos Energia Vital, eu também coloquei para vocês 2 vídeos, certo? Uma entrevista que eu tive com um grande amigo meu, que é o Mauro Sérgio, certo? Sobre água e naturopatia, e uma outra entrevista que eu tive em Brasília, no programa Salto Quântico, com a minha amiga Rai, onde a gente também trabalhou isso que estamos trabalhando aqui hoje, que é a questão da energia vital, da água, da motivação humana, do encantamento humano, dos fazimentos, da cultura de paz, da cultura de bem, certo? Então, gente, olha só, aqui abaixo, na descrição do grupo, está o Pix, certo? Para você mandar esses... Pimentel, não tem como mandar 20, manda 10. Não tem como mandar 10, manda 5. Certo? A nossa bicharada, você vai escutar, se você estiver aí no Rio de Janeiro, em São Paulo, você vai escutar o uivo dele daqui de alegria.
tá, gente? Porque realmente, ó, a grande maioria das pessoas passa na rua e vê um bicho lá estressado, sofrido, doente, abandonado e não junta. Eu não consigo fazer isso. Eu trago para casa, né? Para alegria da minha companheira, que às vezes pensa, meu Deus, mais um. E aí ela acabou se convencendo, hoje já nem reclama mais, porque quando a gente olha nos olhos dele, a gente vê o pedido de socorro. Tá? Então, se você não pode fazer isso, você não pode tirar os bichos da rua, 20 pila, como a gente diz aqui no Rio Grande do Sul, não é nada. Bom, eu quero mostrar aqui para vocês, tu pode colocar aí para mim, por favor, o livro, abrir o livro que eu te mandei para o WhatsApp para eu mostrar para as pessoas aqui como é que fica fácil de ler os meus livros, gente, pelo celular. Eu acho que a aula sobre a água foi legal, acho que a gente conseguiu colocar várias coisas, se ficou dúvida, eu vou abrir o grupo logo em seguida, certo? Para vocês mandarem as dúvidas. Olha aqui, gente, deixa eu abrir Ih, ele tá abrindo ainda. Quando abrir, tu me passa. Enquanto isso, gente, eu vou mostrando aqui. Olha os copos que a Denise faz. Esse aqui eu já tô bebendo água. Olha que coisa mais linda, certo? Isso aqui iria para a rua, gente. Isso aqui é daquelas garrafas de cerveja long neck cortadas, que fica uma verdadeira maravilha. Olha isso aqui. Olha a obra de arte disso aqui, gente. Isso aqui é a parte de baixo da garrafa que foi colada e vira uma taça maravilhosa, certo? Algo reciclado, algo que ganhou vida, certo? Ao invés de ir lá no supermercado comprar alguma coisa nova, olha o que tu pode ter na tua casa, certo? É a mesma coisa com os animais, pra gente que compra bicho, por que não adotar um animal sofrido, certo? Então isso aqui é reciclagem genuína. Olha aqui que bacana que fica isso, gente. Olha aqui que coisa mais legal, certo? Tudo isso a gente trabalha hoje, certo? Eu quero mostrar aqui para vocês, olha que maravilha, gente. Os meus livros, eles foram... Esse aqui é o Energia Vital da Água, olha ali, ó. Olha ali, ó. Aqui a luz não fica muito boa para ler, mas eu vou ler aqui um pedacinho para vocês. Olha, como estudar essa série. A proposta da série Energia Vital não se limita à leitura. Ela envolve observação, assimilação, aplicação. Por isso, mais do que ser lido, do que ser lida, essa série foi pensada para ser estudada no ritmo de cada pessoa. Então eu pensei as letras desse livro para serem lidas em celular. Quase que a maioria das pessoas que escrevem e-books não pensam isso, que a letra pode ficar muito pequenininha, se bem que dá para abrir a tela, né? Mas aqui, com o tamanho natural da fonte, que é a fonte Montserrat 18, você consegue ler tranquilamente no celular. Então, olha só, gente, já estão no grupo. Esse livro aqui não está no grupo, viu? Que esse aqui ainda precisa de aprimoramento. Ou aprimoração. Aprimoramento ou aprimoração? Tanto faz, certo? Ele precisa aí dar uma traquejada nele ainda, né? Algumas pessoas até já receberam, mas eu resolvi fazer um upgrade depois que a gente vai se dando conta. Essa é a grande maravilha do e-book, sabe, gente? Porque o e-book a gente pode transformar. Se tu recebesse um livro meu de papel, não. Então as pessoas que já receberam, não se preocupem, ele está sendo melhorado, vocês vão receber de novo de graça quem já tinha recebido, ok? Então, gente, já consigo mostrar que será o livro agora? Vê aí para mim. Então, gente, olha só, eu me senti muito feliz nessa aula de hoje, eu me senti radiante. Hoje eu consegui entregar para vocês o que eu queria entregar, certo? Eu consegui, acredito ter conseguido trabalhar aqui a diferença entre a vida e a forma, a complementariedade entre vida e forma, e dizer que a vida, ela inclui a forma. Quando Einstein elaborou a teoria da relatividade, que é E igual a m vezes c ao quadrado, de um lado está a matéria e de outro a luz. Ou seja, luz é matéria, luz é energia, em última análise, certo? Então, gente, finalmente está aqui o livro, então, tudo certinho, tá? E, enfim, essa obra não estará no grupo, mas as outras duas obras estarão, certo? E mais a obra Upgrade, certo? A obra Upgrade é um presente para vocês e as outras duas obras são uma sugestão para que vocês mandem R$20 para meus cachorros. Tá bom, gente? Repetindo,
Já está aqui na descrição do grupo o nosso Pix, tá? Que é o meu telefone, o 51-985-470-459, ou então o 51 984-735-395. Mas não precisa se preocupar de anotar agora, já está tudo aqui. Gente, olha só, o que dizer agora, né? Temos aqui 40 minutos e 7 segundos de aula. Eu estou disponível para responder as perguntas sobre água. Não esqueça de lá daquele nosso upgrade, certo? De ter sempre o seu copo do lado, de ter sempre a sua garrafinha do lado, sempre de vidro, viu? De caminhar com a sua garrafinha na rua e de colocar na água suas melhores intenções, de alcançar um copo de água para um filho seu, para uma mãe sua, sempre colocando ali as melhores intenções. Talvez eu possa resumir toda a nossa aula nessas palavras, tá bom? Que a vida possa fluir de dentro de nós, que a energia vital possa ser plena dentro de cada um, que a gente possa sair da condição de planeta e ser estrela, aquela estrela que ilumina todo mundo, que todo mundo que chegue perto de você, a partir de agora, sinta essa alegria imensa de viver, que é o que você vai transmitir para ela, tá? Nós estaremos sempre juntos. Na nossa próxima aula nós vamos trabalhar a questão do ar, e vai ser dinâmica como essa aqui, viu? Vai ser respirações profundas, a oxigenação cerebral plena, né? Para a gente se tornar não mais inteligente, que inteligência é coisa que não aumenta, mas para a gente abrir a capacidade cerebral para que essa inteligência nata que existe em nós possa se manifestar. Na vez passada nós trabalhamos fundamentos, depois nós trabalhamos a questão da terra, agora nós estamos trabalhando a questão da água, e na próxima vamos trabalhar a questão do ar, tá bom? Que o divino, que a divindade que está tanto fora quanto dentro de nós possa te abençoar profundamente nesse momento. Isso aqui é o Alexandre Pimentel, seu parceiro, seu amigo aqui mais deseja, tá bom? Um grande beijo, um grande abraço.